Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri e vamos para a nossa segunda aula da playlist de probabilidade. Espero que você tenha conseguido entender os conceitos que a gente viu na aula passada. Se não, dá uma voltada lá, dá uma olhada, não tem problema. Antes da gente começar a aula, eu queria te pedir duas coisas. Se for possível, deixa teu like aqui desde agora, não vai doer nada, é de graça e me ajuda na divulgação do canal. Outra coisa também, se tu tá aqui e não é inscrito, por favor, te inscreve aí, é de graça e tu vai ter material sempre que tu precisar, tu vai conseguir ver sempre as aulas aqui que estão sendo postadas, atualizadas, então tu não vai perder nada, só vai ganhar te inscrevendo no canal, ainda mais que é de graça. Vamos para a aula então? Bora lá! Depois que a gente viu os conceitos de espaço amostral, eventos, como se define uma probabilidade, a gente vai começar agora a ver esse conceito chamado de frequência. Mais especial, a gente vai ver o conceito de frequência relativa. Então, o que significa antes a frequência? Em termos mais simples, a gente pode definir a sequência como sendo o número de vezes que algo acontece. Por exemplo, com que frequência tu vai no parque? Uma vez na semana? 2? Com que frequência tu vai à academia? 5 vezes na semana? 4? 6? Então, frequência determina o número de vezes que ocorre um certo evento. E aí, quando a gente traduz isso para a probabilidade, a gente pode pensar da seguinte maneira. A gente associa os eventos, associar os eventos, valores que nos deem indicação da ocorrência dos mesmos. Então, a gente pode começar a ver a frequência com que tal evento ocorre. Por exemplo, se a gente lança um dado, a gente pode ver se a gente lança 10 vezes, a gente pode ver com que frequência o número 1 aparece nesses 10 lançamentos. Se a gente tiver, por exemplo, um baralho e a gente tirar 15 cartas, nessas 15 cartas a gente pode ver qual é a frequência que aparece tal naipe. Então, como que a gente calcula essa frequência de aparecimento de eventos? A gente pode fazer isso através desta fórmula aqui, que é a frequência relativa, que é o FI igual a NI dividido pelo Nzão. O que significa isso? Esse NI é o número de vezes que ocorre um evento. Por exemplo, se eu jogar um dado 20 vezes e apareceu 6 vezes o número 2. Então eu boto aqui 6, NI, o número de vezes que apareceu o número 2, 6 vezes, dividido pelo número total de vezes que eu repeti o experimento, 20. Então, para não ficar tão nublada essa ideia aí para ti, vamos fazer esse exemplo. Se a gente lançar um dado 100 vezes e a gente observar o número 2 18 vezes, qual vai ser a frequência relativa deste evento? Então vamos lá, vem comigo aqui, vamos resolver junto. A gente lançou um dado 100 vezes, então antes vamos escrever aqui a fórmula da frequência relativa, Nzinho I sobre Nzão. Então a gente vai lançar um dado 100 vezes, certo? E o número 2, ele apareceu 18 vezes. Isso é, esse cara aqui é o NI, número de vezes que se repete o evento. O evento é aparecer o número 2 dentre 100 vezes que eu lancei o dado. Então, para a gente calcular a frequência relativa neste exemplo, a gente vai pegar o quê? 18 divididos por 100. E se a gente fizer isso, a gente vai encontrar o valor de 0,18. Então a gente tem o quê? Se a gente multiplicar por 100, a gente vai ter 18%. Então, dentre 100 tentativas, o número 2 apareceu 18 vezes, isso representa 18% das tentativas. Então a frequência com que o número 2 apareceu nessas 100 jogadas do dado foi de 18%.
é isso que a frequência relativa traz para nós de informação, tá bom? Então vamos seguir aqui então a nossa aula. Então basicamente o que a gente agora vai ver, né? Vai interpretar. Que é o seguinte, a gente tem algumas regrinhas, algumas propriedades referentes às frequências, que é o seguinte, ó. Uma frequência relativa, ela vai ser sempre também um número entre 0 e 1, como a probabilidade, como a gente viu agora no exemplo anterior, né? E além disso, né, as somas de frequências relativas individuais de eventos, por exemplo, aqui eu vou ter um evento mais a frequência relativa de outro evento, mais a frequência relativa de outro evento, somando todas essas possibilidades dentro que cada frequência dessa está dentro do mesmo espaço amostral. Isso tudo vai dar igual a 1. Por que vai dar igual a 1? Porque eu vou ter a frequência relativa de acontecer esse primeiro evento, a frequência relativa do segundo evento. Se eu fizer tudo, eu vou somar todas as vezes que ocorre esse evento, só que eles estão dentro do mesmo espaço amostral. Então no final vai dar tudo dividido por tudo, que é igual a 1. Por isso que a soma de todas as frequências relativas é igual a 1. Em outras palavras, pessoal, é o seguinte, ó. Se A é um evento desse espaço amostral e a frequência relativa de A é FA, ela vai ser o quê? O número de vezes que ocorre o A, dividido por N. Então, o que quer dizer? A gente vai ter sempre a soma de todos os subconjuntos. Em outras palavras, ó, vem aqui comigo. Vamos supor que A é lançamento de... é um dado. Então, a gente vai ter o quê? O nosso espaço amostral... Deixa eu botar aqui. Deixa eu fazer melhor. Vou tentar desenhar essa letra grega aqui melhor para vocês. A gente vai ter o quê? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Se eu pegar a frequência relativa, vamos supor aqui, ó, o A1, frequência relativa de sair o número 1, número 1, o A3, a frequência, o evento, né, de sair o número 2, o número 3, desculpem, e o A5, sair o número 3, o número 5, desculpem essa confusão. Então A1 sair o número 1, A3 sair o número 3 e A5 sair o número 5. São os números ímpares, certo? Então, o que eu vou fazer, ó? A frequência, vamos supor que eu tenha feito exatamente 100 lançamentos, tá? Então, a frequência relativa vai ser o que, ó? A frequência de sair o A1. E aí eu vou ter o que, ó? O número de vezes que o número 1 saiu divididos por 100. Se eu pegar agora a frequência relativa do evento 3, eu vou ter o que, ó? N3, né? O número de vezes que o número 3 saiu. Deixa eu apagar aqui e deixar o 1 também. Divididos por 100. E se eu fizer a frequência relativa do evento A5, vai ser o número de vezes que o número 5 saiu nos 100 lançamentos. O que aquela fórmula dizia para nós lá, quando a gente estava olhando? Que a frequência de um evento A acontecer, um evento AI, vai ser igual a soma com I indo de 1 até 1n, nesse caso nosso I é 1, 3 e 5, do nosso FI. Então a gente vai ter o que? F de A1 mais a F de A3 mais a F de A5, que nada mais é do que N1 sobre 100 mais N2 sobre... N2 não, né? N1 sobre 100, N3 sobre 100, N5 sobre 100. E, fazendo tudo isso, então a gente vai ver que no final das contas,
a nossa frequência dos ímpares, aqui no caso aí, vai ser igual a N1, N3, N5 divididos por 100. Então é mais ou menos essa ideia daquela propriedade, mas é importante tu saber que a soma de cada frequência relativa para um evento diferente, a soma delas tem que dar sempre 1. Tá bom? Então, com essa aula hoje, a gente conclui essas definições referentes a frequências relativas. Na próxima aula, a gente já começa a calcular probabilidades. Nos vemos na próxima aula. Tchau!